Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: qual foi o estopim do 1968 brasileiro? Como vocês sabem, 1968 foi marcado por uma onda de rebeliões no mundo inteiro e também no Brasil, que vivia então sob o jugo da ditadura militar, depois do golpe de 1964. No dia 28 de março de 1968, era assassinado no restaurante Calabouço o estudante Edson Luiz. O assassinato de Edson Luiz levaria a uma escalada de mobilizações estudantis que percorreria de março a outubro daquele ano. Outubro é o mês que cai o Congresso da UNE. Mais propriamente, uma onda de mobilizações que se estenderia até o fatídico 13 de dezembro, quando a ditadura publica o ato institucional número 5, o golpe dentro do golpe, aprofundando as características fascistas da ditadura militar. De março a dezembro, e mais particularmente de março a outubro, há uma escalada de mobilizações estudantis, de protestos contra a ditadura, de greves operárias como a de Osasco e de Contagem, que marcam a retomada, a ofensiva da resistência contra a ditadura naquele ano de 1968. O assassinato de Edson Luiz gera uma enorme revolta na sociedade, incluindo nas camadas médias. As camadas médias haviam majoritariamente apoiado o golpe de 1964. Ficaram ao lado do golpismo contra o governo popular de João Goulart. Naquele momento, as camadas médias estavam contagiadas por uma situação de dificuldade econômica no país, de instabilidade econômica do país, mas fundamentalmente eram mobilizadas por três discursos, por três narrativas fundamentais que levaram esse setor social a apoiar o golpe militar. Primeiro, as forças de direita, com muito sucesso, haviam utilizado seu velho instrumento de carimbar o governo João Goulart como um governo que ocultava ou patrocinava práticas de corrupção. O velho discurso das elites que busca sempre associar governos populares, governos que direcionam o orçamento para as camadas mais pobres e miseráveis da população, com a ideia de corrupção, manipulando determinados fatos, se aproveitando de determinadas situações e mobilizando a classe média, que é quem se sente pagando os impostos, como um setor social que é expropriado, que é roubado pela corrupção e, portanto, cujos ânimos podem ser manipulados para que se voltem contra governos populares. Essa era uma narrativa. A segunda narrativa era a narrativa abertamente anticomunista, daquele período de Guerra Fria, a Igreja Católica desempenhando um papel decisivo de qualificar o governo de João Goulart, seus aliados na esquerda, o Partido Comunista e outras forças progressistas e revolucionárias, como antifamília, anticristãs, como forças que se voltavam contra os valores do cristianismo. E a Igreja Católica, junto com outras trincheiras do discurso anticomunista, conseguem uma forte mobilização destas camadas médias contra o governo popular. Uma terceira narrativa é que determinadas frações das camadas médias, particularmente os pequenos proprietários, foram mobilizados a ver com muito receio as chamadas reformas de base que o governo João Goulart prometia realizar. Reforma agrária, reforma urbana. Criou-se um terror nessas frações de que essas reformas, cujo objetivo era claramente o monopólio da terra, o grande capital financeiro, os grandes conglomerados industriais, esses setores médios foram mobilizados a enxergar nessas reformas uma ameaça
aos seus pequenos negócios, às suas residências, ao seu meio de vida. E essa soma dessas três narrativas, contra a corrupção, contra o comunismo e o medo das reformas de base, levaram as camadas médias a apoiar o golpe. E esse apoio se manteve nos primeiros 2, 3 anos do regime militar. Esse apoio, no entanto, foi se alterando já em 1966. Por que ele foi se alterando? Porque o golpe militar empurrou o país para uma brutal recessão. A fórmula econômica defendida pelos neoliberais da época, pelos monetaristas da época, por Roberto Campos, Bulhões, os magos da economia do regime militar no primeiro momento, com suas políticas recessivas, empurraram o país para uma crise brutal. O país teve sua economia estagnada, houve desemprego, houve queda das condições de vida dos trabalhadores e mesmo das camadas médias. E esse processo recessivo, esse processo de crise econômica, esse processo no qual se visualizava um fracasso do regime militar logo depois de 2 anos de governo, empurra as camadas médias para uma postura de oposição ao governo, uma crescente postura de oposição ao governo. Particularmente isso vai se manifestar junto aos estudantes universitários, filhos das camadas médias, mas pelas características de rebeldia, de pensamento crítico que existia na universidade, mesmo nas escolas de segundo grau. É nesse ambiente que a transição das camadas médias, do apoio à ditadura, do apoio ao golpe para o apoio à resistência democrática, é nesse ambiente que essa tendência vai se registrar com maior ímpeto, com maior profundidade. Particularmente em relação aos estudantes, teria grande impacto o fato de que a ditadura ceifava verbas para a universidade pública, fechava vagas que permitiria a entrada de mais estudantes no ensino superior de propriedade estatal. Isso afetava, portanto, as perspectivas educacionais e profissionais da juventude. Esse era o caldo de cultura que já em 1966 levaria às primeiras lutas estudantis. Em 67 isso se aprofundaria. E num crescendo o movimento estudantil como vanguarda das camadas médias na resistência democrática, o movimento estudantil ia avançando. Quando as forças repressivas atacam o restaurante Calabouço e um tiro mata o estudante Edson Luiz, aquele foi o estopim para uma poderosa escalada estudantil contra a ditadura. Grandes manifestações estudantis vão começar a partir dali. E mais que manifestações estudantis, sob a vanguarda dos estudantes da UNE, das Uniões Estaduais de Estudantes, o que nós teríamos era uma mobilização ampla das camadas médias, em particular das camadas médias urbanas, contra a ditadura. Em seguida, a morte do Edson Luiz, haveria uma grande missa logo na primeira semana de abril. Essa missa seria reprimida, os estudantes respondem com novas manifestações. Ocorre logo no início de junho a chamada Sexta-feira Sangrenta, onde uma enorme manifestação no Rio de Janeiro é reprimida furiosamente pelas forças repressivas, 3 estudantes são mortos. E finalmente, no dia 21 de junho de 1968, chegaríamos à lendária passeata dos 100 mil estudantes, líderes políticos, artistas, intelectuais tomavam as ruas do Rio de Janeiro para protestar contra a ditadura. A ditadura sofria, pela primeira vez desde 1964, um punho de resistência, um movimento forte que parecia colocar em xeque a sobrevivência do próprio regime militar. Essas manifestações estudantis, que têm como palco as grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, tornam conhecidas por toda a nação lideranças estudantis que teriam um grande relevo na resistência à ditadura naquele período. Especialmente Luiz Travassos, o presidente da UNE, Vladimir Palmeira, o presidente da União Metropolitana dos Estudantes do Rio de Janeiro, e José Dirceu, o presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. O movimento estudantil funciona
como a vanguarda das camadas médias na luta contra a ditadura. E abre espaço, inclusive, para que outros setores sociais se somassem à resistência ativa. Também seria em 68, repito, que ocorreriam as greves de Osasco, as greves de Contagem, lutas rurais, lutas urbanas. Haveria o 1º de maio de 1968 na Praça da Sé, organizado pelo governador Abreu Sodré, um governador vinculado à ditadura, há um ataque contra o palanque de Abreu Sodré, a realização de 1º de maio independente por todo o país. É um momento em que a resistência avança e o regime militar se vê tensionado pela resistência democrática. O regime militar tinha que tomar uma atitude, tinha que fazer uma escolha. Ou bem aceitava determinadas concessões e buscava, como queria a oposição liberal vinculada a determinadas frações da burguesia que se opunham à ditadura, ou bem fazia concessões que de alguma maneira institucionalizava novamente o país, colocava novamente o país no leito de alguma forma de regra democrática, permitindo eleições, fazendo algum tipo de acordo de democratização, ou bem o regime militar, para garantir o programa econômico e para garantir a sua hegemonia sobre o Estado e a sociedade, teria que recorrer a uma escalada repressiva que detivesse aquela onda de protestos, que detivesse a escalada da resistência contra a ditadura. O 1968 brasileiro, portanto, precede o 68 francês, o famoso maio de 68 na França. O 1968 brasileiro é estudantil e operário, é um 68 de resistência ao regime militar. Mas ao mesmo tempo em que a ditadura era colocada sob cheque, com essa recuperação da resistência democrática, a esquerda também vivia polêmicas muito importantes, divisões muito importantes. Depois do golpe de 1964, o Partido Comunista Brasileiro, que era a organização hegemônica na esquerda, vive uma seríssima crise interna. Setores importantes da sua direção, setores dirigidos por quadros históricos do PCB, como era o caso de Carlos Marighella, Apolônio de Carvalho, Mário Alves, Jacó Gorender e tantos outros, questionavam fortemente a linha do Comitê Central, a linha encabeçada por Luiz Carlos Prestes e a maioria do Comitê Central, questionando o Comitê Central por não ter preparado os trabalhadores, os comunistas, as forças populares para resistir ao golpe de 64. Criticavam a direção do Comitê Central, a direção do Partido Comunista Brasileiro por ter sido pacifista, por não ter se preparado para a resistência armada ao golpe, por ter sido conciliatória, por não ter se preparado para uma situação de enfrentamento que seria inevitável em função do avanço das reformas conduzidas pelo governo João Goulart. E criticavam também o comando do partido por seguidismo, que era uma expressão que queria dizer, colocou o partido a reboque dos liberais, a reboque de determinadas frações da burguesia que não queriam as reformas estruturais e, portanto, não queriam preparar o país para uma situação de enfrentamento contra os setores mais reacionários. Criticavam, portanto, o Partido Comunista Brasileiro, esses setores dissidentes, por não ter assumido uma postura autônoma de preparação dos trabalhadores para aquela situação de enfrentamento que julgavam ser inevitável. Essa é uma polêmica que levaria à divisão do PCB. Vários grupos saem do PCB e formam outras organizações. O histórico dirigente revolucionário Carlos Marighella, talvez o quadro mais importante e prestigiado do PCB depois de Luiz Carlos Prestes, junto com Joaquim Câmara Ferreira, outra liderança histórica dos comunistas, criariam a Aliança Libertadora Nacional. Grupos de dissidência estudantil criariam as dissidências da Guanabara, a dissidência de São Paulo, que se juntaria a Eliene, a dissidência da Guanabara, que daria origem ao movimento revolucionário 8 de outubro. Apolônio de Carvalho, Jacó Gorender e Mário Alves criariam o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Há um processo de fragmentação da esquerda.
Já em 62 havia sido criado o Partido Comunista do Brasil, a primeira dissidência importante que o Partido Comunista havia sofrido já no início dos anos 60. E essas divisões, essas dissidências se aprofundariam depois do golpe e estariam a pleno vapor em 1968. Havia uma discussão profunda dentro da esquerda brasileira sobre como resistir à ditadura. O Partido Comunista Brasileiro insistia na linha de que a resistência devia ser a partir da mobilização social e da participação institucional, que deveria recusar a luta armada, ao menos como instrumento imediato de resistência, e que deveria ser construída uma frente democrática baseada numa aliança entre a esquerda, os comunistas, os socialistas, os setores revolucionários do trabalhismo e os setores liberais da burguesia que se opunham ao golpe de Estado. Inclusive setores da burguesia que, num primeiro momento, apoiaram o golpe de Estado, como foi o caso de Carlos Lacerda e, em certa medida, de Ulisses Guimarães e Juscelino Kubitschek. Lembremos que Ulisses Guimarães, na noite fatídica da queda de João Goulart, vota favoravelmente a posse de Ranieri Mazzilli, o presidente da Câmara, para assumir o lugar de João Goulart. O mesmo faria Juscelino. Juscelino apoia, no primeiro momento, a tomada do poder pelos militares, imaginando que seriam convocadas eleições diretas logo em seguida, em 1965, quando ele imaginava que teria a chance de ser eleito mais uma vez presidente da República. O PCB, portanto, propunha uma aliança ampla que incluía esses setores da burguesia. Os setores dissidentes em relação ao PCB, além de propor a resistência armada, além de considerar que as instituições estavam completamente fechadas à resistência popular e que, portanto, o que deveria predominar era uma estratégia que combinasse luta social e resistência militar, e cada organização tinha um ponto de vista diferente sobre isso. Havia organizações que praticamente só pensavam na luta armada, na resistência militar, na guerrilha, na construção de uma força militar contra a ditadura. Havia outras forças que queriam combinar resistência armada com luta social, outras até que imaginavam que deveria predominar a resistência social e a luta armada deveria ser secundária. Mas esse conjunto de setores dissidentes na direção do PCB, na prática, propunham uma outra linha. Criticavam o reboquismo do PCB, diziam claramente que o PCB subordinava a política de resistência à direção liberal burguesa, à direção dos liberais que haviam passado a divergir da ditadura, portanto colocando a reboque, por isso o reboquismo, colocando a reboque a classe trabalhadora em relação aos setores liberais burgueses. Considerava que o PCB tinha o freio de mão puxado, que exatamente por conta dessa aliança com a oposição liberal burguesa, o PCB era resistente às mobilizações sociais, resistente à radicalização da luta estudantil, resistente à radicalização da luta operária, e que aquela política do PCB era incapaz de uma resistência vitoriosa, de uma resistência ativa ao regime militar. O PCB, por sua vez, criticava seus dissidentes por adotarem uma política que, ao seu ver, era tida como voluntarista. O que quer dizer voluntarista? Uma política que não levava em conta as condições da realidade, que se baseava exclusivamente na vontade de resistir e não nas condições concretas de como fazê-lo. Considerava que a luta armada era uma aventura, considerava que a radicalização das lutas sociais era um perigo, considerava que a ideia de radicalização impediria a conformação de uma aliança com setores oposicionistas à burguesia e que, ao impedir a consolidação dessa aliança, a ditadura se fortaleceria. Como vocês podem ver, as polêmicas na esquerda eram muito duras. No meio dessa situação toda, destas polêmicas, não se conseguia chegar a uma estratégia que pudesse compreender o momento que se estava vivendo e adotar uma solução unitária que permitisse enfraquecer a ditadura, que permitisse manter a escalada democrática contra o regime militar. Basicamente, a avaliação que alguns setores têm é de que a ditadura estava fraca e de que aquela escalada da resistência levaria necessariamente a uma das duas situações. Segundo os setores do PCB, levaria a ditadura à negociação e à democratização. E, portanto, o caminho
a ser proposto naquela conjuntura, além de manter as lutas sociais, era imediatamente abrir uma ponte para negociar com o regime militar uma saída consensuada, uma saída que permitisse reconstruir as instituições democráticas do país. Havia essa avaliação de que aquela escalada pegava a ditadura numa situação de fraqueza e a ditadura enfraquecida iria negociar. Outros setores que estavam no campo dos dissidentes do PCB concordavam que a ditadura estava enfraquecida e consideravam que aquela escalada poderia levar a uma situação de rebelião e até mesmo uma situação insurrecional, que aquela escalada poderia criar as condições políticas para que a resistência à ditadura se transformasse numa resistência generalizada, numa resistência que levaria a uma insurreição popular, uma resistência que levaria a uma situação revolucionária, na qual a derrota da ditadura não apenas permitiria a redemocratização do país, mas permitiria também a troca das classes hegemônicas no Estado e na sociedade. A derrota da ditadura, segundo esses setores, poderia confluir, poderia se combinar, poderia coincidir com uma revolução popular que levasse a classe trabalhadora e seus aliados à tomada do poder, à constituição de um governo revolucionário que adotasse reformas estruturais. A história mostrou que nem um lado nem o outro tinham razão. A ditadura, de fato, vivia uma situação tática de defensiva, mas ela estava longe de se apresentar estruturalmente derrotada. Ela detinha muitos fatores de poder nacionais e internacionais em condições de reagir à resistência que avançava e, mais do que tudo, a burguesia brasileira estava unificada em torno da necessidade de preservar o regime militar, aprofundar a repressão sobre os trabalhadores, quebrar a resistência democrática e impor um programa de superexploração do trabalho, de arroxo dos salários, de corte das verbas sociais e de direcionamento dos recursos do Estado para fortalecer a acumulação capitalista no Brasil e de transformar a superexploração do trabalho na grande poupança que permitiria o desenvolvimento dos grandes monopólios privados capitalistas no Brasil, numa associação clara entre o Estado e as classes dominantes que o dirigiam. A ditadura não apenas preservava essas condições estruturais de força, como ao fim e ao cabo, quando a resistência democrática avança, no interior da ditadura se decide romper o cerco, e romper o cerco com o golpe dentro do golpe. O AI-5 é a expressão disso. A ditadura resolve aprofundar sua natureza autoritária, repressiva e adotar instrumentos típicos do fascismo, transformando-se numa ditadura aberta e terrorista contra o povo brasileiro, numa repressão que levaria à morte, ao banimento, ao exílio e às prisões de inúmeros brasileiros e brasileiras que ousavam resistir. A ditadura rompe o cerco com o AI-5 e derrota a resistência que tinha tido como estopim o assassinato do estudante Edson Luiz no dia 28 de março de 1968. Concluo aqui minha exposição e nós vamos passar agora às perguntas da nossa audiência. Vou buscar respondê-las na medida das minhas possibilidades. Vou ler aqui o que me manda a redação. Um segundinho só. Mário Nenonha pergunta: Breno, você poderia falar sobre o 68 na Tchecoslováquia? Por que o mundo socialista não conseguiu também lidar bem com esse movimento de massa? Ô Mário, eu acho que não existe uma correlação, salvo temporal, entre o 68 na Tchecoslováquia e o 68 no Brasil. São situações muito diferentes. Nós, inclusive, prepararemos um programa 20 Minutos de História sobre o 68 na Europa, o que vai incluir a crise na Tchecoslováquia e a intervenção soviética naquele país. Mas a primeira resposta que eu teria para dar é que eu não vejo uma coincidência de características e das condições históricas dos dois 68. São situações muito diversas, muito diversas. Aqui nós estamos diante de uma ditadura
de um país capitalista, uma ditadura militar. Ali nós tínhamos um regime socialista que vivia uma crise, que buscava se renovar, e essa renovação conflitava, ao mesmo tempo que vulnerabilizava o governo popular da Tchecoslováquia diante do avanço das forças capitalistas, das forças burguesas. Por outro lado, conflitava com a orientação da União Soviética, que via com preocupação as tentativas de liberalização do regime socialista, da chamada Primavera de Praga. São situações bastante diferentes. Eu vou te pedir paciência, que nós logo mais, em algumas semanas, prepararemos um 20 minutos de história, especialmente sobre o 68 na Europa, e isso incluirá a Tchecoslováquia. Marília Alcântara pergunta: Breno, você acha que hoje o movimento estudantil ainda tem a mesma capacidade de mobilização que tinha em 68? Marília, potencialmente sim, inclusive há muito mais estudantes hoje do que havia em 68, mas a situação é bastante diferente. É diferente o peso que o movimento estudantil tem na sociedade. Em 68, a densidade do movimento estudantil, o protagonismo do movimento estudantil era muito mais relevante. Havia um grau de inserção das lideranças estudantis com as universidades públicas, uma enorme capacidade de mobilização. Hoje o movimento estudantil tem uma característica curiosa, cresceu muito nas universidades particulares e se enfraqueceu um pouco nas universidades públicas, mas vamos nos lembrar que depois de 68, pelo menos em 2 ou 3 outras oportunidades, o movimento estudantil revelou muito vigor, o que significa dizer que pode voltar a revelar o mesmo vigor. Em 1977, quando há uma recuperação da resistência à ditadura, 9 anos depois vai 5, é o movimento estudantil que novamente toma a dianteira. É um exemplo. 1992, quando o movimento estudantil toma a dianteira outra vez no processo que levaria à derrubada do governo Collor de Mello, é outro exemplo. Não é? Nada impede que o movimento estudantil recupere esse protagonismo, mas a uma primeira vista, no momento atual, o movimento estudantil tem menor protagonismo e menor capacidade de mobilização do que o movimento estudantil de 1968. Alexandra Colontini pergunta: Breno, qual a importância das greves de Contagem de Osasco para o movimento estudantil brasileiro em 68? Teve uma participação fundamental, não é apenas para o movimento estudantil, mas para todo o país. Os estudantes ocuparam um espaço político, e esse espaço político ocupado pelos estudantes foi ampliado e ajudou a que a classe operária voltasse a adotar a mobilização como método de resistência, com as greves de Contagem em Osasco que você mesmo citou. Essas greves dariam uma cor mais popular às revoltas estudantis. Embora reprimidas e derrotadas, essas greves ajudariam a criar o ambiente de resistência que marcou o ano de 1968. Pessoal, essas foram as perguntas que nós selecionamos para a tarde de hoje. Eu vou me despedir de vocês. Antes disso, peço que façam a assinatura solidária de Opera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. A imprensa independente precisa do apoio dos seus leitores e espectadores para enfrentar a batalha de informação e ideias contra a mídia monopolista. Também peço que vocês se inscrevam no canal do Opera Mundi no YouTube, plataforma na qual vocês podem encontrar todos os programas antigos e na qual poderão assistir em algumas semanas também a transmissão ao vivo do nosso programa 20 Minutos de História e do 20 Minutos tradicional das sextas-feiras. Agradeço a todos pela audiência, peço àqueles que gostaram do programa que o compartilhem para ampliar ao máximo a nossa assistência, e voltamos a nos encontrar na próxima sexta com 20 Minutos tradicional e na outra terça com o 20 Minutos História. Até lá! Muito obrigado!